Mais um sábado, você aqui com a gente, participando do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens, para você, acompanhando as leituras bíblicas da IBNU. Então, isso é muito bacana, a gente está fazendo uma série aí que eu tenho certeza que você que está acompanhando a Bíblia, de repente você que está nesse ano fez aquele compromisso, né, na virada do ano, esse ano eu vou ler a Bíblia, tal. Acompanha com a gente, participa, a gente está fazendo essa leitura junto com você, você não está sozinho. E para a gente ter esse tempo juntos, tá aqui comigo o Dani e a Carol. E aí, Dani, tudo bem contigo? Tudo bom, pessoal? Muito bom estar aqui mais uma vez. Mais uma semana a gente lendo aí a palavra de Deus e aprendendo muita coisa preciosa para a nossa vida. Isso aí, Carol? ler junto, participar, né, fazer seu comentário, né, colocar as perguntas aqui, isso é muito legal. E participar junto com a gente, né, pra gente não ficar aqui só nós três, conversando sozinho. E a gente já está bem adiantado na leitura, e hoje a gente vai falar sobre um livro que eu acho muito legal. Então, bora para cima. É isso aí. E pessoal, o que a gente tem? A gente está no finalzinho do livro de Deuteronômio, a gente não vai dar muito foco para ele agora, a gente vai caminhar mais no livro de Josué, que é o livro que a gente tem. Hoje vamos fazer do capítulo 1 até o capítulo 21, é bastante coisa, e você que está aí fazendo a leitura provavelmente fez as suas anotações, enfim, percebeu aí quanta história marcante nós temos. Mas só para a gente lembrar, o finalzinho ali do livro de Deuteronômio, ele é bastante significativo, porque exatamente a gente vai ver aquele epílogo, né? Vai ver o final. Nós falamos já que é um contrato, né? Como se fosse um antigo contrato do texto, e o contrato começa mostrando toda essa situação desse Deus, de quem são as duas partes no contrato, Deus, o Deus amoroso, o povo que está recebendo esse amor de Deus, inclusive um amor grandioso, as estipulações de tudo isso, inclusive Deus falando, olha, não foi por nenhuma coisa boa que vocês fizeram, por vocês serem um diferencial do resto da humanidade, mas foi por causa do meu amor, por causa da minha aliança. Falamos, inclusive, dos tipos de aliança que existem, né? A aliança unilateral e a aliança bilateral. Então, percebemos que nesse livro de Deuteronômio temos uma bilateral, ou também chamada de aliança condicional, que tem alguma condição. Nós vimos, inclusive, algumas coisas interessantes que saiu recentemente numa mensagem do Saião, que é a questão dos dois montes ali, onde são feitas essas proclamações das bênçãos e das maldições, com a mulher samaritana, a compreensão daquilo que vai gerar lá para frente. Mas no finalzinho do livro, principalmente aí os capítulos 34, né, 33, 34, você vai ter o quê? Você vai ter novamente uma contação de toda a história no 33, ou seja, vai relembrar tudo isso como uma forma de fechar esse acordo entre as partes, falar assim, ó, tudo isso está acontecendo por causa de toda essa história, por causa de tudo que aconteceu, por causa do meu amor por vocês, Deus falando, e a questão da morte de Moisés. E essa morte é tão significativa, é tão importante, porque de certa forma ela é remencionada, relembrada no livro de Josué. O livro de Josué começa falando exatamente sobre isso e sobre essa situação de que agora Deus, que já tinha falado sobre isso desde ali da volta dos espias, esse personagem que vai entrar agora e vai ser, vamos dizer assim, líder do povo, ele já vem aparecendo ao longo ali dos discursos, né? Já vem aparecendo ao longo de toda a história da caminhada do povo no deserto. Mas a gente pode pensar que a coisa fica meio fria, assim. E aí, quando a gente lê Josué, mas quando a gente lê Deuteronômio, a gente percebe que não foi frio. Pelo contrário, Deus levou Moisés até o lugar, Deus teve toda uma situação de uma conversa, de um tempo, né? Foi esse tempo final de Deus com Moisés ali, e até levar Moisés para a glória, né? Levar Moisés para o seu lugar. E aí agora o livro de Josué começa, olha, é o seguinte, Moisés morreu depois da morte dele, Deus então agora vai dar continuidade a todo esse seu cuidado com o povo, da liderança divina sobre o povo de Israel e sobre essa conquista, né? Porque talvez a gente possa chamar literalmente o livro de Josué desse livro que deveria ser talvez ou o livro da conquista, né? Não foi uma conquista completa, a gente vai ver isso tudo. Mas agora esse novo líder que chega.
Isso é bastante interessante, né? Porque a gente vê esse líder chegando com toda essa, inclusive, autoridade divina, vinda de Deus, e alguém que caminhou com esse líder Moisés, que foi, e até hoje é considerado um dos maiores líderes em toda a história. E aí começa a história de Josué. E aí, como é que a gente pode pensar sobre isso? Bom, acho que o primeiro aspecto aí da história de Josué é que a gente percebe que acontece uma preocupação muito grande da parte de Deus, um amor, né? Esse amor que a gente viu no livro de Deuteronômio, ele acaba se estendendo e transbordando ainda durante esse livro de Josué, quando a gente vê ali essa história maravilhosa, Deus colocando a liderança do povo de Israel nas mãos desse homem que é muito capaz. A gente vai ver ao longo do livro inteiro de Josué, ele tem os seus deslizes, mas ele, como todo homem, né, como toda pessoa, tem as suas dificuldades, mas é um homem que confia muito em Deus. Isso fica claro logo ali nos primeiros versículos do texto, né, com aquela célebre frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a gente percebe que quando Deus coloca o povo nas mãos de um líder, nas mãos de uma liderança, Deus ele pensa muito bem, ele coloca sempre nas mãos de uma pessoa certa, de uma pessoa que tem essa capacidade, né? Às vezes a pessoa nem tem a capacidade, às vezes Deus vai lá... O próprio Deus. O próprio Deus capacita, né, Dani? Capacita a pessoa, mas o que eu quero dizer é uma pessoa que confia mesmo, porque o que me chama muita atenção nesse contexto todo é que, por exemplo, quando a gente olha para Moisés, ele era um cara que ele não tinha nenhuma dificuldade de chegar para Deus e até falar assim: Senhor, mas é isso mesmo que vai, né, vai destruir o povo, é isso mesmo? E são homens que são muito preocupados com a glória de Deus. São homens que têm esse amor muito grande por Deus. E a gente vê que Josué teve esse amor muito grande por Deus durante os capítulos de Deuteronômio, quando a gente vê, por exemplo, a reação que ele tem diante da terra de Israel, quando eles se aproximam e veem que aquela terra é habitada. Então a gente percebe que Josué confia, junto com Caleb, né? Ele confia muito nessa providência de Deus na vida deles. Então, acho que uma coisa que me chama muito a atenção nessa liderança de Josué, que faz muito sentido para a minha vida, eu tenho certeza que faz sentido para a sua vida também, é a gente se espelhar nesses homens como pessoas que estavam muito preocupadas em servir a Deus, em se colocar totalmente diante de Deus, confiando completamente em Deus, apesar daquilo que a gente vê, né? Então, tem muito isso. E é um relacionamento aberto e transparente, né, Dani? E isso é muito legal de ver, porque Moisés confia muito em Deus e Josué acompanha Moisés, né, nesse finalzinho. Josué vem vendo como é o relacionamento de Deus com Moisés. Isso é muito legal. Então Josué tá aprendendo, né? Ao longo da vida ele tá aprendendo como é esse relacionamento de confiança, esse relacionamento de abertura, que você pode abrir seu coração e falar: Deus, eu não tô entendendo. O que está acontecendo agora e para onde que a gente vai? E é realmente confiar em Deus para tudo. E é o que Josué mostra para a gente, né? Essa confiança E é muito legal. Eu acho que o que eu achei muito legal nessa passagem de bastão, digamos assim, né? Quando Moisés encerra a carreira e aí Josué vai começar a dele. Deus faz questão de falar com a gente, falar com as pessoas. Deus fala com a gente na nossa linguagem, de maneira que a gente compreenda. É muito legal. Deus se reduz como a gente falando com um bebê, com uma criança, né? E aí Deus usa a nossa linguagem porque Deus mostra para todo mundo que agora ele está com Josué. Então Deus faz questão de chamar Moisés, chama Josué, chama o povo, faz as coisas na frente de todo mundo, dizendo assim: olha, Moisés está encerrando a carreira, mas eu não vou abandonar vocês. Eu tô com vocês através da liderança de Josué e eu tô com Josué. Confiem nesse cara. Sigam ele porque eu tô com ele. E aí a gente já entra no livro de Josué com essa, digamos assim, eu não gosto muito de usar essa palavra porque às vezes pode ter uma outra conotação, mas assim, empoderados, né? No sentido de que, ó, Deus está com a gente, então vamos atravessar o Jordão agora, vai dar tudo certo. E é muito interessante porque Deus usa um sinal de confirmação de que foi como ele fez com Moisés. Ele abriu o Mar Vermelho para Moisés, né? Quando Moisés confiou.
Então agora ele vai, parece que ratificar isso, abrindo o Jordão na frente do povo e falando, olha, vamos continuar, porque tá tudo certo, eu tô com vocês, e agora eu estabeleci Josué. Então, e aí Deus fala com Josué dá a ordem pro pessoal, e eles têm que confiar. Deus não faz tudo sozinho. Deus quer que a gente entre na água e vamos para frente. Eu acho isso muito legal, muito legal. Agora, antes disso tudo, a gente precisa lembrar que tudo aquilo que vai acontecer no livro, apesar dos altos e baixos, apesar de não terem conseguido fazer tudo aquilo que deveriam, enfim, todas essas coisas, talvez o que me chama a atenção ainda no capítulo 1 é exatamente a realidade de que Josué, ele prepara o povo através das realidades divinas. Então, assim, não é que o povo chegou lá, agora vamos lá, Moisés morreu, Josué tá aqui, vamos socar a bota, né? Vamos partir para cima, cada um pega aí a sua enxada, a sua foice, que a gente vai sair arrebentando tudo. Faca na caveira. Faca na caveira. Não foi, pelo contrário. Houve uma preparação. E essa realidade da liderança, a gente vai perceber que no Antigo Testamento nós vemos bons líderes e vemos péssimos líderes. E que foram líderes, inclusive, colocados por Deus, como, por exemplo, Saul, que foi um rei que foi uma nhaca toda, né? Mas a gente vai perceber em Josué essa realidade de, ali naquele começo, chamar o povo e falar assim, olha, pessoal, a gente tem mesmo que conquistar, Deus me levantou, tudo bem, mas antes disso a gente precisa se preparar. E, inclusive, nós vamos ver que em momentos específicos da história, isso novamente é feito. Olha, teve um erro aqui, o povo precisa então fazer o quê? Vamos nos purificar de novo, vamos aqui trazer o povo de volta, vamos ver a aliança, vamos acertar as contas com Deus. Quem foi que errou? Tem um momento aí, não, foi só essa família aqui. Ok, então peraí, qual é o desígnio de Deus em relação a essa situação, né? Então, esses preparativos, convocando todas as tribos a realmente confiarem em Deus, para que elas participem de toda essa realidade de uma espiritualidade da nação, é muito marcante. Aí sim, agora com essa coisa toda feita, vamos partir para cima, que aí a gente vai começar a conquistar. E a estratégia, ele era um cara realmente muito bom, muito estrategista, né? Então, por exemplo, é interessante que quando a gente vai entrar no capítulo 2, ele manda os espias de novo, da mesma forma como ele viu Moisés fazendo, manda os espias primeiro, depois a gente vai, vamos ver o que acontece. Ele primeiro manda os espias, ele vê a situação, e a gente vê que o rei ali já tá sabendo desse povo todo que tá chegando. Essa galera aí tá vindo e a coisa com eles é realmente complicada, né? Então, toda essa estratégia, né? Eu acho que essa vida bastante espiritual bem equilibrada na dependência de Deus e na liderança de levar o povo a Deus, a lembrar dessas questões todas, e ao mesmo tempo uma capacidade, estratégia militar, que pode ter sido também, óbvio que fruto das suas habilidades, em conjunto com a habilidade divina sobre a vida dele, fizeram dele realmente um homem espetacular. Muito bom. E aí a gente entra no capítulo 2 com a célebre história aí de Jericó, né? E como esses espias, eles acabam atuando ali, como que é a ação deles, mas o que realmente chama a atenção, brilha nesse capítulo 2 aí, é a história de Raabe, né, Carol? Olha, eu sou fã. Já que você deixou a deixa, eu vou pegar a deixa, Dani. Pega! Olha, eu sou muito fã, porque assim, o que eu achei interessante também, meditando sobre esse texto, lendo, né, fazendo essa leitura, é que a gente pode imaginar, às vezes, que Deus é muito duro, que ele é malvado ou que quer destruir as pessoas, mas a história de Raabe mostra pra gente o contrário, na verdade. Porque parece que assim que vai começar toda essa questão de conquista, de que tem todo aquele povo cananita que Deus fala que os israelitas precisam eliminar daquele lugar, a gente poderia imaginar que Deus é esse Deus mau, né? Que pune as pessoas. Mas diante da manifestação e da grandeza de Deus, a gente tem escolha. Raabe escolheu diferente.
Então, da mesma maneira como Raabe ouviu falar, Raabe não teve nenhuma experiência com Deus. Ela não tinha instrução religiosa, ela não tinha, né, nada que todos os israelitas tinham, por exemplo, aquele pano de fundo de convivência com Deus, de passar anos na presença de Deus, vendo Deus agir, né, e trabalhar na vida deles. Raabe não tinha nada disso. Ela ouviu falar daquilo que Deus fez pelos israelitas, tirando eles do Egito, tirando da escravidão, libertando. E pelo que ela ouviu falar, ela confiou. Ela falou, eu quero isso também. Então, no meio de uma situação muito difícil, é muito difícil a gente imaginar quanto sofrimento essa mulher passou, porque numa época em que mulher não era nada, né? Era só um objeto, uma posse de alguém, e ela, no meio de um povo muito perverso, com rituais extremamente sanguinários, ela ainda é uma prostituta. Essa mulher muito provavelmente passou por uma situação muito difícil na vida, muito abuso, muito sofrimento e talvez muitos traumas, mas olha como ela não desistiu da vida. E diante de ouvir falar do Deus verdadeiro, ela ainda tem coragem de confiar e falar assim, porque ela poderia ter desistido, né? Como todos os outros, como toda a galera em Jericó estava apavorada. Então, diante da grande manifestação de Deus, as pessoas têm escolha. Ou você fica apavorado e sucumbe e continua com as suas práticas perversas e aí realmente Deus vai precisar fazer alguma coisa, ou você escolhe ser salvo. Raabe escolheu ser salva. Nossa, ela é sensacional. Eu ficaria aqui horas falando sobre o quanto é admirável e quanto é bonito, porque Deus se manifesta, Ele permite que a gente escolha. Não está decretado, né, que todo mundo vai. As pessoas têm escolha. Acho muito legal esse aspecto, e também, por outro lado, né, também a gente pode ver como é bonito a forma com que Deus lida com as pessoas. Então Deus dá uma chance, e não só ele dá uma chance, como Raabe acaba fazendo parte da nossa história com Jesus, né? Porque ela é ancestral de Jesus, né? Alguém que não valia nada, né? Alguém que, exatamente. Então a gente poderia pensar, não, mas é uma mulher completamente destruída, uma pessoa que tem milhares como ela no mundo e tudo mais. Mostra como a nossa visão ela é limitada, porque a gente olha para uma pessoa destruída, seja pelo pecado, seja pelas circunstâncias, o que quer que seja. A gente olha com o nosso olhar humano e a gente fala, cara, isso aí não tem solução. O que a gente pode fazer com relação a isso? Mas o ponto todo está no relacionamento que a gente tem com Deus, no relacionamento que Deus quer ter com a gente, e como Deus ele vai conduzindo a história, né, e transformando as pessoas. Então a gente vê Raabe como sendo uma pessoa que qualquer pessoa naquela época, naquela cultura, olharia assim, é só mais uma mulher, é só mais uma prostituta, né? E ela, na verdade, acaba se tornando um instrumento nas mãos de Deus para conduzir o povo para uma primeira grande vitória ali depois do Jordão, além do Jordão, né? Essa vitória que é uma vitória magnífica, é uma coisa linda de encher os olhos. Você lê o texto, é uma coisa maravilhosa, como brilha essa vitória, né? Eles dão a volta na cidade, aquela coisa toda do grito e tudo mais, é triunfante, né? E tudo isso, Deus tendo por instrumento essa mulher que muitos olhariam, é só mais uma pessoa, enfim, né? E não, Deus ele tem um plano especial para a gente. Não importa aí como esteja a sua vida, não importa pelo que você esteja passando hoje, Deus ele quer usar você como instrumento do evangelho nesse mundo, na vida das pessoas que estão à sua volta, e Deus ele te dá essa oportunidade todos os dias, né? Então eu acho muito bonito a gente ver isso aí. É isso aí. E a gente vai dando continuidade, porque essas vitórias elas vão acontecendo, mas como a gente falou, há algumas marcas bem significativas no livro, né? Então, depois que eles atravessam ali, enfim, toda essa situação, antes mesmo de começar essa conquista, tem algo bastante importante, que é o capítulo 5. Porque o capítulo 5, ele vai revitalizar, vamos dizer assim, reviver no coração do pessoal
as alianças. Você tem... Veja só, o povo tá aí, tá caminhando pra conquista, e de repente parece que tem um capítulo que para tudo, né? Tipo assim, é agora. Agora a gente tá aqui pra pegar nas armas e conquistar, mas não, tem que circuncidar. Por que isso, né? E esse capítulo 5, ele vai dar duas notas. Primeiro, a aliança abraâmica e a aliança mosaica. Por quê? Primeiro, circuncisão, aliança abraâmica, nós fazemos parte dessa promessa e desse pacto, né, dessa aliança que Deus faz com Abraão, e depois a gente celebra a Páscoa, que é exatamente a libertação. Isso é bastante significativo, porque eles estão para conquistar a terra. E relembrar que saíram do Egito, relembrar a salvação e relembrar tudo isso, dá norte e direção para todo o resto daquilo que vai acontecer. E eu creio que isso também é bastante significativo para a gente, nesses momentos, porque parece que a coisa ela começa a andar meio que no automático. Tá bom, a gente tem um líder, tem que seguir o líder, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então vamos fazer e tal. E inclusive foi bastante... Eu me lembrou muito esse capítulo, porque aí na BNU eu sou líder, né? Eu sou o pastor dos jovens e dos adolescentes. A liderança dos jovens aí tem uma boa galera. Mas a gente estava um dia numa programação dos adolescentes, e aí um adolescente virou para mim e falou: por que a gente tem que fazer celebrar a Páscoa, não, fazer a ceia direto, né? Por que já fez, já não tá bom, já não tá, todo mês tem que fazer de Mês novo passado isso, já né? foi, né? Já deu. Para que todo mês fazer a ceia, né? E foi muito legal a gente daí sentar com os adolescentes e discutir um pouco sobre isso, sobre esses marcos e dessas lembranças, né? Da gente continuar colocando isso dentro da gente, né? Eu creio que algumas coisas são bem importantes. Deus, em certos momentos, ele lembrou o povo que nada era porque eles tinham feito, porque eles tinham nada de bom. Em outros momentos, ele lembra o povo exatamente, ó, lembrem que eu tenho esse pacto com vocês, que eu tenho essa aliança com vocês, que eu tenho esse amor por vocês, né? Então é bem legal isso aqui, porque a partir daí do capítulo 6 a gente vai começar a ver as campanhas bem-sucedidas, né? Mas lembra, para começar a ir até o Jordão para atravessar, vamos fazer aqui, novamente, vamos fazer os preparativos para tudo isso. Olha, cada tribo tem a sua parte, tal. Bom, agora atravessamos, tal, temos que conquistar. Antes disso, o que a gente vai fazer? Relembrar a aliança, relembrar, somos parte de Abraão, somos parte da aliança mosaica. E aí a gente continua. Tem algo... Por que isso também é tão interessante? Porque isso implica na nossa vida. Nós temos, ao mesmo tempo, a salvação que é dada por Deus. Afinal, Jesus veio, ele morreu na cruz no nosso lugar, ele pagou todo o preço que a gente tinha. Não tinha nada de bom em nós para falar assim, não, realmente por esse aqui valia a pena fazer. Tudo isso foi por pura graça e misericórdia dele por nós. E ao mesmo tempo nós temos agora a nossa vida e como nós precisamos andar dentro daquilo que faz parte das ordens e da ordenança de Deus. Então, para esse povo, existia algo que era esse unilateral da aliança com Abraão, de que, olha, vocês vão ser meu povo e os descendentes de Abraão vão ser o meu povo. Por outro lado, olha, é o seguinte, eu vou dar terra para vocês, mas vocês têm que obedecer meu mandamento, vocês têm que continuar aqui, vocês não vão deixar de ser meu povo, mas cuidado para fazer as coisas certas. Isso é muito significativo porque é exatamente o exemplo da nossa vida hoje. E é fundamental, né, Gil? É fundamental a gente saber de onde a gente veio, o quanto a gente já caminhou com Deus. E sabe que de uns tempos para cá, eu comecei a criar um hábito de anotar, fazer notas. Pode ser até no celular ou no meu planner, né, na agenda do ano, a respeito de coisas que eu vi diante de mim, que foi Deus que colocou, que foi Deus que fez. Por quê? Porque aí eu volto naquilo e eu falo, eu me lembro. Agora, porque se a gente deixar pela nossa cabeça, a gente nunca vai lembrar, a gente vai no automático, a gente vai vivendo no automático. Então, de tempos em tempos, é fundamental. E por isso que o próprio Deus estabeleceu essas festas anuais, né, em Israel. Porque exatamente isso como você falou, quando a gente se reúne em volta da mesa, a gente começa a contar a história de como é bom quando a gente senta em casa com a família, né, com tias, avós e minha mãe, por exemplo, e minha mãe começa a contar histórias e coisas até às vezes eu nem lembrava. Falou, nossa, como foi significativo, como foi importante isso, como é fundamental a gente saber de onde a gente veio, qual a nossa história, o que Deus já fez, para que a gente consiga, com propósito, seguir adiante.
Porque aí a gente entende qual é o nosso propósito, o que Deus colocou na nossa mão para fazer, né? Fundamental, fundamental, celebrar essa Páscoa. E essa questão da gente, que o Dilean falou, né, também, de Deus conduzindo o povo para uma lembrança, tanto da promessa de Abraão quanto da aliança feita com o povo, isso mostra uma preocupação que Deus tem com a manutenção desse relacionamento profundo com Deus. Então, porque quando a gente se relaciona com as pessoas, muito com base naquilo que a gente viveu com aquelas pessoas. Então, o nosso relacionamento vai se aprofundando à medida, né, que nós temos experiências juntos. E Deus, ele vai tendo essas experiências com, ou melhor, o povo vai tendo essas experiências com Deus, né? Melhor dizendo. Só que o povo precisa ser lembrado o tempo todo, porque a comunhão com Deus, ela passa por essa questão da lembrança. Isso é muito forte, tanto no Antigo Testamento, pega, por exemplo, Abraão. O tempo todo Deus aparece lá no Gênesis, durante a vida de Abraão, falando, olha, eu fiz uma promessa com você, você vai ter uma descendência. Então, a aliança, ela é repetida várias vezes. Por quê? Porque tem essa questão do relacionamento com Deus baseado nessa aliança. Você vê, no Novo Testamento, Jesus estabelece um marco, que é a ceia, como forma de lembrança. Ele fala, façam isso em memória de mim. Né? Então, assim, essa lembrança que a gente tem a partir tanto do ritual aqui da circuncisão que aconteceu nessa parte que a gente estava falando, né? Tudo isso é o modo que Deus estabeleceu para que a gente pudesse lembrar. Então, acho que toda vez que a gente tiver a chance de olhar para essas coisas e lembrar daquilo que Deus fez, isso fortalece a nossa fé, fortalece o nosso relacionamento com Deus, fortalece até os nossos objetivos na nossa vida. Para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje, né? É por causa de Deus. Então, acho que é isso. Isso aí. Bom, vamos caminhar aqui. Agora vai ter uma série de conquistas e coisas assim. Talvez assim, vou ser bastante objetivo, porque para mim, agora o único capítulo realmente que é importante é o capítulo 15, no versículo 38, onde diz meu nome. O resto é tudo uma conquistinha, que são umas conquistinhas aí de território e tudo. O que é importante a gente perceber nesses pedaços aqui agora, pessoal, é que muito dos territórios eles vão ser descritos, definidos, mas isso não significa que vão ser totalmente conquistados. Então você vai ver agora no desenvolvimento que vai ter guerras na parte sul, guerras na parte norte, vai ser definições, olha, o território total de Judá é tal, o território total de Ruben é tal, o território tal é assim, assim, assim. São descrições daquilo que deve ser e não necessariamente daquilo que foi conquistado, tá bom? Porque agora realmente vão ser aí essas heranças e essas definições de território. É importante só mencionar isso, porque algumas pessoas confundem. Tá vendo só? No livro de Josué disse que o território era tal, mas quando a gente chega em Juízes, a gente vê que ainda tem outras pessoas morando lá, tem outros... Calma, pequeno gafanhoto, né? Você precisa entender qual é o contexto aqui. O contexto é de definição de território e não de definição de conquista, tá? Então isso é importante. Então a gente vai seguindo e basicamente até aí capítulo 19 são essas questões de definições e tal. Aí quando a gente chega no 19, há algumas questões importantes, uma definição da herança de Josué como líder, né, para ele também ter ali uma terra, e das cidades de refúgio. Isso é bastante interessante e importante, porque isso mostra a justiça de Deus sendo implantada, esse desejo de que o povo tivesse oportunidade de ter justiça, de não ser um povo simplesmente de uma guerrilha, né? Um povo sem lei, um povo de eu não gostei do jeito que você me olhou, então tapa na orelha e eu arranco teu pescoço, né? Ou coisa desse tipo. Não. Todas as coisas precisam ter uma certa ordem em tudo aquilo que vai acontecer. E aí, então, você vê que são 48 cidades de refúgio estabelecidas em todo o território, né? Então, veja, mesmo o território que não foi todo conquistado, as cidades de refúgio estão ali, ó. Esse aqui é o lugar para a cidade de refúgio, para que todos vocês possam ter um lugar para ter justiça, tanto de um lado quanto do outro do Rio Jordão.
Gil, isso mostra a grande graça e misericórdia de Deus com relação ao ser humano, né? Exato, exato. É muito legal, porque eu fico às vezes ouvindo as pessoas falando que o Deus do Antigo Testamento é muito rígido, muito ruim, são muitas É o regras. Deus da guerra, da lei. Mas no final das contas, e o Dani pode falar com muita propriedade pra gente sobre isso, regras, elas protegem as pessoas. Para isso que existem regras, né? Regras e leis, elas protegem a gente. E o que Deus estabelece pode, na primeira vista, parecer pesado e alguma coisa assim, mas no fundo, isso é a proteção de Deus com relação àquelas pessoas. E aí você falou com relação a esses territórios, né, que foram demarcados e tal, mas que as tribos não conseguiram conquistar completamente, eles estavam meio misturados com os outros povos cananitas ali. Isso vai gerar um problemão depois, porque se eles tivessem feito como Deus disse que era para fazer, né, que eles precisavam realmente eliminar aquelas pessoas ali, e o que parece muito ruim a princípio, mas é como se fosse um câncer. Com o câncer a gente não pode brincar, a gente tem que tirar, porque ele vai tomar conta do corpo todo. Então, para coisas que não tem mais jeito, que já estão perversas e muito rompidas com Deus e muito distantes daquilo que Deus propõe, né? Inclusive atentados contra a vida, né? Que aqueles povos cananitas faziam sacrifícios humanos, era uma coisa horrível. Então, às vezes, contra uma situação muito difícil, medidas extremas precisam ser tomadas. E aí, quando Deus estabelece esse tipo de coisa, não é maldade ou ruindade, mas é proteção. E aí, parece que os israelitas brincam com isso, né? E o que traz pra gente é um alerta de que a gente não tem que, para algumas coisas, a gente não tem que flexibilizar. Tem coisa que a gente não pode brincar. Então, quando Deus estabelece coisas, é para nossa proteção. Para o nosso cuidado. E essa cidade de refúgio também eu acho a coisa mais sensacional, porque muito provavelmente foi uma coisa completamente inovadora naquele tempo, né? No tempo antigo. Imagina que alguém ia ter possibilidade de responder de maneira justa e se explicar diante da justiça, né, Dani? Não sei se naquele tempo tinha alguma possibilidade de você se explicar e falar, não, gente, olha, realmente aconteceu isso, foi um acidente, eu não matei porque eu quis, mas caiu, né, uma pedra em cima do fulano e eu estava lá junto. Então, você ter a possibilidade de se explicar de maneira a ser avaliado, nossa, isso é divino. Isso é divino, gente. Que amor, que graça, que misericórdia. E a gente vê, assim, nisso tudo a gente vê uma certa base ali, uma base do que viria a ser depois os direitos humanos, né? Porque está justamente ligado com essa... Peraí, vamos escutar todo mundo, o que está acontecendo? Em vez de, não, o cara tacou a pedra, taca a pedra dele de volta. Então é assim, né? Vamos ouvir todo mundo. Acho que é legal a gente ressaltar isso aí. Mas, enfim, acho que é isso, né, Dilean? Isso aí. Bom, querem trazer uma informação aí pra gente fazer a finalização do vídeo, aquela mensagem que você, poxa, de tudo isso aqui, o que eu queria deixar para vocês essa manhã Daniel? Bom, acho que o que a gente pode ver aqui é o cuidado de Deus com o povo de Israel mais uma vez, que a gente já tem visto durante os outros livros, né? Mas, assim, é interessante como Deus cuida de Israel em vários sentidos, dando um líder especial, e como a gente pode aprender a confiar em Deus a partir desses exemplos que a gente mencionou aqui hoje, como Deus cuida da gente, Deus tem um plano especial e, enfim, eu tenho certeza que isso tudo enriquece muito o nosso relacionamento com Ele. Carol? É isso aí. E não tem como não confiar num Deus assim, né? Que é um Deus que se aproxima e que tem interesse na gente. Deus, a gente vê ao longo desses textos, né? Deuteronômio, Josué, até de Juízo que a gente vai ver depois, Deus não desiste dessas pessoas. Deus está o tempo todo retomando, puxando para perto dele, falando, gente, não segue esse caminho, cola comigo. Deus falando pra gente, e Deus fala isso pra mim, pra você, né, pra gente que tá aqui. Não, Deus não desiste da gente. E Ele tá o tempo todo tentando, se preocupando, ensinando a gente como a gente pode viver melhor, viver com Ele, se relacionando com Ele e tendo a certeza de que a gente pode confiar em todos os momentos. Isso Legal. É belíssimo. Bom, pessoal,
para mim é o seguinte, a mensagem que eu queria deixar para finalizar aqui é, olha, quando a gente lê história como a de Josué e as histórias, aquilo que estão acontecendo, né, desde ali do povo andando pelo deserto, a gente vê uma realidade do amor de Deus sendo demonstrado exatamente nos momentos que a gente falha. E é isso que eu queria deixar para você. Talvez você tá aí hoje meio desanimado, e eu tenho encontrado muita gente assim no meu caminho. Porque falhou, né? Porque os planos que eu tinha deram por água abaixo. Porque problemas, sei lá, em várias áreas da vida, no meu relacionamento com o marido, com a esposa, com filhos, no meu trabalho, sei lá, sabe, um monte de coisa que parece assim que, pô, a vida acabou, a vida falhou. E quando a gente olha para todas essas histórias que nós estamos estudando agora, a gente vê histórias de Deus pegando aquilo que deu errado para transformar em algo para ser bênção, inclusive para as outras pessoas e outros povos. Então não viva pela culpa, viva pela graça de Deus. Vai ser muito bom para você. E quero fazer um convite para você. Olha, amanhã nós vamos estar aí na rua Tianguá, número 25, prontos para receber você. E tem mais, tá bom? Por quê? Porque no domingo, amanhã, a gente tem também uma edição do nosso Integre Games. Então, domingo agora, dia 17, nós vamos ter o Integre Games. O Integre Games é uma tarde onde nós vamos passar a tarde toda jogando jogos de tabuleiro. É totalmente gratuito. Vem fazer parte com a gente, vem conhecer, vem jogar. E vai ter, inclusive, nós vamos ter a editora parceira, a Bestmark, que vai trazer jogos novos, lançamento, e nós vamos ter um campeonato aqui. Então, um campeonato onde você pode participar gratuitamente, concorrendo aí a um jogo novo. E também quero convidar você a participar, principalmente se você é daqui de São Paulo, da nossa Páscoa. Nós vamos ter 2 eventos, né, especiais, uma ópera que vai ser apresentada no dia 24 de março e no domingo de Páscoa. Então vem participar com a gente, vai ser um momento muito especial. Entre em contato com a Conexão para você ter mais informações, inclusive de onde você pode comprar o ingresso para participar com a gente, tá bom? É isso. Um grande abraço para você. Deus abençoe. Uma boa semana. Até a próxima. Tchau, tchau.